Apocalipse capítulo 2 fala sobre uma mensagem que Jesus Cristo deu às 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas mais influentes ali daquela região. Então, ele deu essa missão ao apóstolo João para que ele escrevesse, né, essa mensagem em 7 cartas, né, destinando ali aos 7 anjos, aos 7 ministros, né, os 7 pastores, né, daquelas igrejas. Então, como o livro de Apocalipse é um livro bastante enigmático, tem muitos símbolos, muitas visões, muitas revelações, nós não podemos interpretar cada uma dessas passagens de forma literal apenas, né? Mas por trás de cada imagem ali projetada, né, de cada mensagem, tem ali uma mensagem divina, né? E que precisamos ali, sob a luz do Espírito Santo, saber o que Jesus quer dizer ao seu povo, quer dizer à sua igreja. Então, nós podemos dizer, né, que essas 7 igrejas da Ásia também correspondem às 7 qualidades de crentes, né? Foi de uma forma coletiva, mas também é de uma forma individual, né? E eu vou estar falando aqui especificamente nesse vídeo sobre a igreja em Éfeso, né? Éfeso era uma cidade muito importante ali na Ásia, ela que foi considerada a capital dos romanos, né? Ela que tinha uma influência ali marítima muito forte, comércio muito forte, uma habitação era muito populosa nessa cidade, e que os cristãos, a maioria ali eram cristãos gentios, né? Que essa cidade ela estava assim submersa numa cultura politeísta, né? Uma cultura ali que adorava, né? Tinha um panteão greco-romano, mitologia greco-romana, que cultuavam, né, fortemente ali a deusa Diana. E então esses cristãos, eles se converteram a Jesus, né? E eles tiveram essa influência, né, dentro do paganismo, né, nas suas vidas. Então, aqui no capítulo 2, Jesus começa falando, né, a essa igreja. Então, vamos ver o que Jesus ele disse, né, a respeito para essa igreja. Antes também tem algo importante, né? Cada uma dessas cartas, Jesus ele classifica, né, em 4 partes, que são elogios, críticas, advertências e promessas, né? Então, basicamente assim, as cartas elas seguem esse ritmo, né, esse estilo, né, melhor dizendo. Então vamos lá, versículo 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, escreve ao pastor, né, ao ministro da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, ou seja, 7 estrelas correspondem a esses 7 ministros, né? Eles estão na palma das mãos do Senhor, né? Ele sustenta esses 7 ministros e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, né, esses 7 castiçais de ouro aqui já corresponde à igreja, né, na sua forma ali coletiva. Então Jesus ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, né, ele mantém a igreja. Então, no versículo 2, ele começa a fazer um elogio a ela. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Jesus está querendo dizer aqui, eu sei os teus frutos, né, o teu trabalho, a tua luta, a tua paciência, né, a tua perseverança. Então, era uma igreja, né, abundante em obras. Era uma igreja operosa e que não pode sofrer os maus. E pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Então aqui revela uma capacidade impressionante, né, de discernimento espiritual que essa igreja, né, tinha, né, ou que esse tipo de cristão tem, né, ele é desconfiado, né, ele está sempre atento. Não é qualquer pessoa que aparece para ele trazendo uma mensagem ali, né? Que ele vai abrir a alma, vai aceitar, né?
sem que ele ponha a prova, sem que ele veja, né, testifique que aquela mensagem é pura, não tem mistura, não tem heresia, né? Então, é uma igreja que tem discernimento espiritual, ou seja, abunda no fruto do Espírito, né? Nos dons, melhor dizendo, do Espírito. Porque ela está ali atenta a tudo que está acontecendo, né? Os sinais, as pessoas que se levantam, ela está sempre atenta. Então vamos lá. E sofrestes e tendes paciência e trabalhais pelo meu nome. Né? Aqui o Senhor confirma ainda mais, né? A motivação, a força dessa igreja. E não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Então aqui Jesus ele já faz, né? Aqui uma crítica a ela. Deixaste a tua primeira caridade significa o teu primeiro amor, né? A caridade aqui é o amor em ação. São as obras do amor que essa igreja deixou, porque essa igreja se envolveu tanto, né, com o trabalho, com a obra, ela acabou vivendo ali, né, a sua vida de uma forma automática. E quando, né, o ser humano passa a viver as coisas assim de forma automática, ela perde o sentimento, ela perde, é tendencioso, e isso é comum, né? Então essa igreja, ela acabou abandonando as práticas do primeiro amor, né? Que a caridade ela é dividida em 3 partes, né? No corpo, na alma e no espírito. Então essa igreja, ela acabou negligenciando as obras do amor. Do amor a quem? Ao próximo. O amor a Deus, porque esse é o grande mandamento, né? O mandamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa igreja, quando ela deixou o seu primeiro amor, significa que aquilo que envolve, né, a caridade, né, no aspecto físico, né, ela começou a negligenciar o amor ao próximo nas suas necessidades físicas, né, naquilo que ele precisa ali para se manter. E acabar fazendo a obra de Deus, né, a obra da igreja, mas sem o amor verdadeiro, né, o amor ao próximo. Então, no aspecto da alma, ela deixou a desejar a questão do amor fraternal, né, do consolo uns aos outros. Não prestava mais isso, né, ali para o reino de Deus. Né, aquele que precisa de um ombro amigo, acabou negligenciando. Né? E também a caridade espiritual, né, que é a caridade mais importante. Porque a caridade espiritual, ela é dizer àqueles que sofrem por que sofrem. É falar sobre a palavra, né? Ensinar o alimento, dar o alimento perfeito, o alimento puro, mas no espírito. Então essa é a verdadeira obra do amor, né? Porque não adianta fazer a caridade só no físico, no emocional e negligenciar o espiritual. Porque a mensagem espiritual, ela é a mensagem mais importante. A caridade que fazemos na parte espiritual, no ensino da palavra de Deus, é colocar luz, dar vista aos cegos. Essa é a verdadeira caridade, que nós não podemos negligenciar. E isso envolve a prática do amor, quando você sabe que aquele povo, aquelas pessoas estão caminhando, né, ali rumo à perdição, e você não faz nada por isso, você não está amando aquelas pessoas, né? Você não está ensinando às pessoas o caminho da verdade. E isso é falta de amor, você sabendo o caminho e não guiando os cegos, né? Não querendo mais guiar os cegos. Então olha como é que é profundo, né? Porque é possível a gente fazer a obra de Deus
e negligenciar essa parte, essa obra do amor. É possível, né, se envolver ali, né, com cuidado em impedir com que as heresias entrem no lugar? E o que? E negligenciar ali aquilo que é mais importante dentro do reino de Deus, porque o reino de Deus é constituído por pessoas e é importante esse cuidado, né, uns com os outros. Então vamos seguir aqui o que Jesus disse, né, na carta. Lembra, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Jesus aqui falando, né, para se arrependerem, né? Porque quando vem uma mensagem, né, dura para nós, uma mensagem de repreensão, dois sentimentos nós podemos ter, né? Um é o sentimento de arrependimento, né? E o outro pode ser um sentimento de revolta. Então, qual vamos escolher? Nos arrepender, identificar isso na nossa vida, ou ficar revoltado e acabar fazendo práticas ainda muito piores? Então, Jesus falou: arrepende-te e pratica as primeiras obras, as obras mais importantes. Faça tudo isso que você está fazendo, mas não negligencie a obra do amor. Porque senão virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Jesus está querendo dizer que vai tirar a posição dessa igreja, né, de onde está. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então aqui está dizendo, né, Jesus ainda está falando algo, né, a mais dessa igreja. Olha, vocês têm reprovado as obras, né, dos nicolaítas. Então, nicolaítas aqui, a Bíblia especificamente não fala, dá muitos detalhes sobre os nicolaítas, né, mas nós podemos entender que era um grupo, né, começou através de uma pessoa, provavelmente o nome dele era Nicolau, que foi um infiltrado daquele tempo, né, que colocou ali, né, heresias, né, no meio ali das doutrinas, disfarçadas de doutrinas, né? Então esses nicolaítas eram pessoas ali, né, que tinham práticas, né, sexuais ilícitas, né, que misturava ali o culto pagão, culto aos ídolos, também ali disfarçado com as doutrinas bíblicas, né? Ensinando ali o quê? A comer dos alimentos oferecidos, né, aos deuses, né? Práticas sexuais completamente erradas. Então, é uma doutrina, né, que coloca o quê? O mundo dentro da igreja. Né? Como essa igreja era uma igreja que tinha ali fortemente, né, essa cultura, né, estava dentro ali dessa cidade que tinha uma cultura greco-romana, uma cultura de idolatria. Então era muito comum para eles ainda aquelas práticas da idolatria e acabavam levando isso para dentro da igreja, né? Então Jesus está dizendo que ele reprova isso, né? Essa tentativa ali de colocar o mundo para não perder os cristãos, não, vamos fazer as coisas que o mundo faz, né? Jesus está dizendo, olha, eu reprovo isso, eu reprovo completamente isso e vocês também reprovam. Então ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Então Jesus aqui encerra a carta aos Efésios, né? Para que aquele que vencer, aquele que não viver, né, nenhum tipo dessas práticas, né, dessas seitas aí dos nicolaítas, e também que não abandonarem o primeiro amor, manterem suas vidas fiéis ao Senhor, ele prometeu dar de comer da árvore da vida, né, comer do fruto,
né, que está no paraíso de Deus, que vai dar a vida eterna. Né? De maneira nenhuma essas pessoas vão perder a salvação. Então eu quero, né, fechar aqui esse breve estudo sobre a carta de Éfeso, né, a carta à igreja de Éfeso, para que possa também chamar a nossa atenção, né, como cristão, né, como crente, de uma maneira individual, para que possamos sondar a nossa vida e ver se dentro de nós existe alguma dessas práticas, né, que o Senhor Jesus está condenando, está advertindo aqui, para que nós não venhamos a perder o nosso lugar no reino de Deus. Amém.